Orar pelo pregador. Convido aqui o pastor Rodinei. Aleluia. Meus irmãos, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te entregamos a tua igreja que vai ouvir a tua palavra, que ela seja edificada. Senhor, nós também te entregamos o pastor Juliano, que o Senhor possa usar ele tremendamente nessa noite, assim como o Senhor tem feito em outros momentos. Fala com a tua igreja, Senhor, pois a tua igreja ouve a tua palavra. Amém. Dá só um brilho aqui no retorno, viu? Melhora mais um pouquinho o volume. Tributada seja ao Senhor toda honra, toda glória. Eu quero cumprimentar nesta oportunidade o pastor Valber e todos os obreiros e toda a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por bondade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Capítulo é o de número 5. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui louvar a Deus pela oportunidade que me é concedida. Me sinto feliz de estar nesta noite, neste lugar que o Senhor nos preparou. Não era os meus planos, mas eram os planos de Deus. E eu acredito que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu sei que tinha outro pregador aqui e me sinto honrado de terem feito o que fizeram para estar me recebendo. Eu estou voltando ao Maranhão depois de 8 anos. 8 anos que eu não pisava nessa terra. Já preguei muito aqui. Quando estava na itinerância, foi um dos lugares que eu mais preguei no meu ministério, foi o estado do Maranhão. Preguei em alguns grandes congressos, tive a oportunidade também de estar em uma das convenções, junto com os irmãos, e me sinto muito feliz de 8 anos depois, estar retornando aqui. Por que 8 anos depois? Porque aprove o Senhor nos tirar do Brasil, nos tirar da itinerância e nos levar para os Estados Unidos, onde por 8 anos nós estivemos ali pastoreamos 3 igrejas ali, e Deus deu muito crescimento àquele lugar, para aquele povo, e aprove ao Senhor, neste ano, nosso pastor presidente, nos trazer de volta para o Brasil. E voltamos para o Brasil, estamos interinamente pastoreando uma igreja. Eu sou pastor de igreja, já fui pregador há muito tempo atrás. Hoje eu sou pastor e muda um pouquinho as coisas, né? A preocupação muda, porque o itinerante ele vai, entrega uma carta e vai embora. Quem vai abrir a carta é a igreja, mas o pastor não, o pastor ele permanece ali e muitas vezes ele tem que abrir a carta que ele não quer. É uma responsabilidade muito grande. Então, me sinto honrado todas as vezes que assumo um altar, porque sei do tamanho da responsabilidade que carrego sobre os meus ombros. Eu sou secretário de missões, por graça e misericórdia, fazem 3 anos que estamos na Secretaria de Missões, e um dos motivos pelo qual nós voltamos dos Estados Unidos foi pela Secretaria de Missões. Hoje nós estamos, por graça e misericórdia, em 23 países, são mais de 80 projetos missionários. Então a gente trabalha muito com missões, e eu disse para o pastor Anderson, muito meu amigo, eu disse: Anderson, eu quero tirar uma semana de descanso,
Aí ele disse, vai lá para casa, né? Vai lá para casa. Eu vim para cá e ele me colocou pregar todos os dias. Mas glória a Deus, eu estou descansando. É bom a gente esparecer um pouco a mente, romper um pouco as fronteiras das nossas responsabilidades e descansar um pouco a nossa mente. Nós estamos em países de extrema precariedade. No continente africano, nós estamos em 4 países. Estamos no Malawi, Moçambique, Angola e África do Sul. Malawi, ele é o 4º país mais pobre do mundo. Hoje nós atendemos lá 2.200 crianças, dando alimentação para elas e discipulado através da Bíblia Sagrada. Houve uma evolução muito grande nessas crianças. E para elas, a alimentação que nós damos, mais de 90% delas, é a única alimentação que ela vai comer no dia. E muitas vezes, quando eu tenho a oportunidade de estar lá, 2 meses atrás eu estava lá, algo me tocou muito profundamente, é ver que uma criança recebeu um prato de comida, e ela começou a dividir metade daquela comida e colocar dentro de uma sacolinha plástica. E eu perguntei para ela, por que você está fazendo isso? E ela disse, porque lá em casa eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, e eu tenho mais 6 irmãos que precisam comer. Aquela criança estava tirando do alimento dela para oferecer para a sua família. Aquilo me tocou profundamente. E eu comecei a conversar com a outra criança e eu disse, qual que é o teu sonho? Ela disse, o meu sonho, pastor, é ter um pé de manga na minha casa. Eu disse, por que você quer um pé de manga? Ele disse, porque eu teria comida todos os dias para comer. E a gente passa por essas ruas, Maranhão, eu estou no Tocantins, manga estragando nas ruas, e a gente não dá valor por aquilo que nós temos. Eu perguntei para uma outra criança, qual que é o teu sonho? Ela disse, pastor, o meu sonho é ter um pão inteiro para comer e poder tomar um refrigerante. Eu disse, meu Deus, a gente não dá valor. Muitas vezes a gente joga comida fora e não dá valor. Então nós estamos nesse trabalho, estamos no Malawi, estamos em Moçambique, que também é o 6º país mais pobre do mundo. Nós estamos no Paquistão, onde hoje, no nível de perseguição, ele é o 6º país mais perseguido do mundo. Nós estamos lá. Muitas vezes, quando nós vamos para lá, nós temos que andar com a escolta armada, a escolta de fuzil nos protegendo. Mas já estamos com 340 crianças, 2 escolas a qual nós já abrimos e estamos ensinando elas a alfabetização através da palavra de Deus. Com isso, as famílias têm deixado a cultura muçulmana, têm deixado Maomé para estar adorando ao Deus verdadeiro. Já são mais de 70 famílias libertas da escravidão e por aí não para. Eu podia passar aqui a noite toda falando em missões, porque missão arde no meu coração. Missão queima dentro do meu coração. É bom a gente fazer missão, porque missão está no coração de Deus. E aí no final você vai poder estar me abençoando, comprando esse livro aqui, se chama Transformando Casa em Templo. É um dos livros de minha autoria, eu tenho outros 3, mas no momento eu só tenho esse aqui, Transformando Casa em Templo. Eu falo da transformação que Jesus faz na vida de alguém que o aceita. Jesus pega uma tapera velha, habitada por demônios, e transforma ela em templo do Espírito Santo. Eu já fui tapera velha, meus irmãos. Eu não sei você. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, porém na minha adolescência eu me afastei. Na minha adolescência eu me envolvi com o crime, eu me envolvi com o tráfico de drogas, fiz muita coisa que não me agrado e glorifico a Deus por essas coisas ter ficado no passado. E Jesus pegou aquela tapera velha que não prestava, deteriorada, acabada pelo inimigo, e fez de mim um templo do Espírito Santo. E hoje eu tenho a honra de ter o Espírito Santo morando dentro de mim. Então aqui também tem meu testemunho. Você vai estar ajudando o meu ministério e vai estar ajudando a realizar o sonho da minha filha, que este ano ela falou para mim: pai, eu não quero aniversário, eu quero pedir um negócio para o senhor. Eu quero ir para a África
para dar uma escola bíblica dominical para as crianças lá. E aí você comprando esse livro vai estar ajudando a realizar o sonho da minha filha. Junho do ano que vem, nós estamos indo para lá, permitindo o Senhor. Meus irmãos, já falei demais, né? Vamos para a palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 5. Localize, por gentileza, o versículo de número 1, para nós fazermos aqui uma leitura. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, uma palavra bem conhecida, a qual eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, as correntes foram arrancadas em pedaço, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedra. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não nos atormente antes que chegue a hora, pois ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: qual o seu nome? E ele respondeu dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estava ali perto nos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: manda-nos até aqueles porcos para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus deu-lhes permissão. E o espírito imundo saíram daquele homem, entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000 porcos, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam porcos fugiram e anunciaram na cidade e no campo, e eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus, e viram aquele que fora possesso por demônios, e tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e eles ficaram atemorizados. Amém? Glória a Deus. É uma palavra bem conhecida de todos nós, leitores e meditantes da palavra de Deus, a qual o Senhor, no decorrer desse culto, passou a ministrar no meu coração. Confesso que eu ia ministrar outra palavra, mas o Espírito de Deus, ele tem a soberania, e dentro da sua soberania a gente aprende a obedecê-lo. E o Senhor passou a ministrar essa palavra ao meu coração. Jesus, em 3 anos e meio, operou muitos milagres, muitas maravilhas. Jesus fez muitos prodígios. Jesus, através de uma palavra, curou, libertou. Jesus, através de um toque, restaurou, trouxe saúde. O ministério de Jesus foi um ministério poderoso. Jesus não era alguém comum. Jesus, ele era o Filho de Deus encarnado. E sendo Filho de Deus encarnado, ele veio para trazer paz, ele veio para trazer alívio, ele veio para trazer salvação. E nesses 3 anos e meio, muitas coisas vão acontecer. O ministério de Jesus, ele vai dar em 3 regiões específicas: Judeia, Pérea e Galileia. São as 3 regiões principais a qual Jesus exerce o seu ministério. São nessas 3 regiões que o maior número de milagres vai acontecer. Porém, em algumas situações, Jesus resolve romper
as fronteiras da onde ele estava acostumado a estar. E quando ele rompe as fronteiras, ele vai aonde um judeu não gostaria de estar. É o caso de quando Jesus entra em Samaria. A Bíblia diz que houve uma necessidade em Jesus e ele entrou em Samaria. Quando ele entra em Samaria, ele se assenta à beira do poço e uma mulher vem tirar água. Esta mulher era samaritana e Jesus pede água para ela de beber. Jesus recebe uma resposta firme daquela mulher, dizendo: como, pois, tu me pede água a mim de beber, sendo tu judeu e eu samaritana? Não sabes tu que judeus e samaritanos não se dão? Jesus olha para ela e disse: se conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, você me pediria água e eu lhe daria uma água viva que jorraria para a vida eterna. Então Jesus, ele algumas vezes sai das fronteiras dos seus costumes para entrar em regiões aonde um judeu, por exemplo, não gostaria de adentrar. A Bíblia diz que Jesus, ele está ensinando na praia. Quando Jesus está ensinando na praia, a multidão começa a se aglomerar. Quando a multidão começa a se aglomerar, Jesus, ele pede uma embarcação emprestada e ele usa esta embarcação como púlpito. Jesus, ele usava algumas características da natureza para a ministração da sua palavra. Jesus usava a altitude, Jesus usava a força do vento para poder falar. Haja vista que a multidão era muita e não havia um som como este, não havia uma caixa amplificada, não havia outro método senão Jesus usar os recursos que estavam à sua disposição. Então Jesus, ele pega a embarcação, ele sobe na embarcação e ele passa o dia inteiro falando acerca de fé. Jesus começa falando acerca da fé do semeador, Jesus começa a falar sobre a candeia, Jesus começa a falar sobre a semente, Jesus começa a falar sobre o grão de mostarda. Todos esses ensinamentos de Jesus têm por base a fé. Jesus estava querendo naquele momento despertar a fé nos seus discípulos e em todos aqueles que lhe ouviam. Diz a Bíblia Sagrada que ficou tarde, anoiteceu, e Jesus ainda estava ensinando. Jesus, ele permaneceu o dia inteiro falando sobre fé, a fé que move, a fé que transforma, a fé que é uma semente, a fé que move as nossas vidas. Jesus está falando sobre fé. No capítulo de número 5, ou melhor, ainda no capítulo de número 4, no final, no versículo de número 35, Deus abençoe minha irmã, diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele resolve atravessar para o outro lado do rio, ou do mar da Galileia. Jesus está assentado naquela embarcação. A Bíblia diz que ele está sob almofadas. Jesus está num lugar que era incomum para alguém da natureza de Jesus. Por quê? O lugar da almofada, segundo a tradição, e se você for estudar a estrutura dos barcos da época, o lugar da almofada era o lugar onde ficava o comandante da embarcação. Era naquele lugar, atrás da embarcação, que o comandante pegava um remo, e com esse remo ele colocava no lugar atrás do barco, e aquilo dava direção para aquela embarcação. Haja vista que não havia leme, como nas embarcações mais novas, como hoje em dia. Então Jesus está no lugar onde dava direcionamento àquela embarcação. Aqui eu já fico maravilhado, porque a Bíblia diz que eles vão levar Jesus assim como ele está. Eles não vão tirar Jesus do lugar do comandante, eles vão deixar Jesus como ele está. Outra informação que a Bíblia nos diz é que já era tarde daquele dia. Nesta região era muito comum acontecer algumas tempestades no final da tarde. Eu sou de região praiana, eu sou natural de Florianópolis, em Santa Catarina, e por ser região praiana, a gente vê muitas vezes um dia ficar muito quente, e no final do dia
costuma ter algumas tempestades. A gente já está acostumado com isso lá. O dia fica muito quente e no final do dia, para dar uma refrescada, vem uma tempestade. Os discípulos conheciam a região que eles estavam. Os discípulos sabiam que era costume acontecer naquela região algumas tempestades. Mas, quando eles obedecem Jesus para atravessar o rio de Genezaré, o mar da Galileia, eles obedecem Jesus sabendo que o período da tempestade já havia passado. Eles sabiam que era uma navegação segura. Então, quando eles obedecem Jesus para atravessar para o outro lado, eles sabem que a navegação é segura. Então, eles confiam na sua navegação. Eles confiam naquilo que eles sabiam fazer. Eles confiam na força do seu braço. Eram acostumados a fazer aquilo. Eles tinham experiência na navegação. Mas a Bíblia diz que quando eles estão navegando, uma tempestade se aproximou. Esta tempestade, ela não era uma tempestade comum. Essa tempestade, ela não era uma tempestade a qual eles estavam acostumados. Haja vista que esta tempestade os pegou de surpresa. Eles não estavam esperando, eles não haviam projetado, eles nem viram a tempestade se aproximar. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quantas vezes que nós estamos como esses discípulos, estamos em meio ao mar, sabendo o que estamos fazendo, confiando na estratégia que nós temos, confiando na nossa sabedoria, confiando que nós vamos conseguir na força do nosso braço, no jeitinho brasileiro. Mas quantas vezes algumas tempestades se levantam e a gente não programou a tempestade, até porque ninguém programa passar por uma tempestade, ninguém programa passar por tempos ruins. A gente tem o costume de programar o nosso amanhã em viver em bonanças, em viver em alegria, em viver o gozo para a nossa alma, mas ninguém programa viver uma tempestade. Mas a Bíblia diz que a tempestade veio, e quando a tempestade veio, eles não tinham mais para onde ir. E enquanto eu estava sentado ali, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Existem pessoas que não projetaram a tempestade, e a tempestade se achegou. Talvez se achegou apresentado como uma enfermidade. Talvez se apresentou, aleluia, trazendo os teus filhos para longe da presença de Deus. Talvez esta tempestade se achegou fechando portas, fazendo lágrimas descerem sobre os teus olhos. Acabou-se a força, acabou-se a motivação. A tempestade não avisou que chegaria, simplesmente ela veio. Eu não sei como você chegou nesta noite aqui, mas eu sei do que Deus começou a ministrar no meu coração. E Ele disse: Juliano, tem pessoas aqui enfrentando tempestades a qual não programaram, situações a qual não projetaram, e você está em meio à tempestade, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. O teu jeitinho já não está dando mais certo, a tua sabedoria já não está mais funcionando. Você até pensou que iria conseguir, você até pensou que iria vencer, você até pensou que esta tempestade seria mais uma que viria e passaria, mas você ainda está no meio da tempestade. E Deus me trouxe aqui para te dizer: aquieta o teu coração. Esta tempestade não vai naufragar a tua embarcação. Se Jesus ainda está na polpa, Ele está no controle dessa embarcação. Se Jesus está sob as almofadas, Ele ainda tem o controle. Então Deus está dizendo nesta noite: acalma, tranquiliza. Mas pastor, o vento é forte, mas Jesus está no barco. Mas pastor, o mar é bravio, as ondas são grandes, é grande. O
mar é bravio, mas Jesus está no barco, e se Ele está no barco, você tem garantia que Ele não vai afundar. Não, Ele não vai afundar. Levanta a mão para o céu quem crê nessa palavra. O teu barco não afunda, o teu barco pode até, aleluia, ser arremessado pelas ondas e pelos vendavais, mas ele não afunda, porque quem está dentro dele tem poder sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar, sobre o vento. Ele tem todo o poder. Quem acredita nessa palavra, adore ao nome de Jesus. Você não veio aqui perder tempo, meu irmão. Você veio aqui porque sabe que aqui Ele ordena a tempestade se acalmar, o vento parar, o mar se acalmar. É aqui que Ele ordena o milagre. Quem acredita nisso, glorifica o nome do Senhor. Meu Deus, Jesus está em meio a uma tempestade. Essa tempestade não era de ordem natural. Essa tempestade era de ordem espiritual. Por quê? Diferente da tempestade a qual Jesus vai caminhando por sobre as águas, a Bíblia diz que Jesus, ele caminha pelas águas e encontra os discípulos no meio do mar. Os discípulos estão desesperados. Pedro diz: Senhor, deixe-me ter contigo. Se é tu mesmo, se não é um fantasma que nós estamos vendo, deixa eu ir ter contigo. Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro foi. Só que quando Pedro começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Jesus estendeu as mãos para ele, o levantou, e os dois agora vão até a embarcação. E a Bíblia diz que quando Jesus colocou os pés dentro do barco, a tempestade se acalmou. A tempestade aonde Pedro caminha sobre as águas é de ordem natural. Mas esta tempestade aqui, ela não é de ordem natural. Veja que Jesus está dormindo sobre as almofadas. Os discípulos vão correr até ele, não sabem mais o que fazer, e eles correm até Jesus e dizem: mestre, mestre, não importa que pereçamos, a tempestade está forte, o vento é forte, o mar é bravio, e o Senhor está dormindo. Jesus tinha passado o dia todo falando sobre fé, e na hora em que Jesus quis testar a fé deles estava como? Abalada, destruída, arrasada. Quantas vezes Jesus ele permite a provação só para testar a nossa fé? A gente vem para a igreja, ouve o pastor falar sobre fé, ensinar sobre fé, instruir acerca da fé, mas quando a gente sai daqui para viver a fé, a gente não vive, a gente tem medo, a gente fica atemorizado. Os discípulos estão desta forma. Jesus falou o dia inteiro sobre fé, mas quando era para eles colocar a fé em ação, eles não colocam. Jesus olha para eles e diz o quê? Porque sois tímidos, homens de pequena fé. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. Jesus ele não falou ao vento, Jesus ele repreendeu. Esta palavra repreender dá a entender que Jesus está repreendendo uma tempestade que não é de ordem natural. Esta tempestade é de ordem espiritual. E Jesus sabe que esta tempestade é preciso repreender. Existem tempestades que se achegam na nossa vida que é de causa natural, mas existem outras que se aproximam de nós que é de ordem espiritual. Eu não sei qual a tempestade que se aproximou, mas se é natural, ele tem poder para acalmar, e se é espiritual, ele tem poder para repreender. Eu estou todo arrepiado aqui, eu sinto Deus nessa palavra. Diz a Bíblia que Jesus repreende o vento, repreende o mar, e houve grande bonança. E eles ficaram dizendo: quem é esse que tem poder para repreender o vento, para repreender o mar?
Quem é esse que tem poder? Quem é esse? Quem é esse? É Jesus, o mesmo que acalmou aquela tempestade, que trouxe bonança. Ele está aqui nessa noite dizendo: te acalma, te aquieta. Eu sou Jesus e tenho todo o poder nas minhas mãos. Urabando calabraia sergue anduvria race. Só quem acredita nisso, meu irmão, glorifica o nome de Jesus. Ele está acalmando essa tempestade. Olha para esse irmão que está do seu lado, olha, e diz para ele assim: aquieta. Seja profeta de Deus para ele, diz assim: acalma. Diz para ele, diz: aleluia, Jesus está no bar. Fala para ele, mexe com ele nessa noite, diz assim: não desespera, não abandona, não adianta mudar de cidade, de estado. Tem hora que dá vontade de sumir, mas diz para ele: Jesus está no teu barco. Jesus, ele ainda tem todo o poder. Eu estou toda arrepiada aqui, Jesus. Deixa eu entrar na mensagem. Meu Deus, tenho 5 minutos. Glória a Deus. Esta tempestade era de ordem espiritual. Jesus repreende essa tempestade e houve bonança. Ele chega do outro lado do mar da Galileia. Quando ele chega do outro lado do mar, a tempestade não era no mar, não era no vento, a tempestade era dentro de um homem. Que tempestade era essa, pastor? A Bíblia diz que do outro lado havia um homem possesso de uma legião de demônios. Uma legião romana chega a ter 6.000 soldados. Então, quando a Bíblia usa a expressão dizendo que era uma legião de demônios, é que dentro desse homem haviam pelo menos 6.000 demônios. Esse homem, ele estava tão possesso, que a Bíblia diz que tentaram aprisioná-los com correntes e com grilhões. As correntes se despedaçavam, os grilhões se quebravam, e ninguém conseguia acalmar a fúria daquele homem. Este homem fez dos sepulcros a sua morada. Ele andava de dia e de noite pelo cemitério, com um caco de telha ou com uma pedra, se cortando e gritando. Aquela cidade não tinha paz, aquela cidade não tinha sossego. Esse homem estava possesso de uma legião de demônios. Esse homem, ninguém conseguia acalmá-lo. Correntes e grilhões não conseguem aprisioná-lo. E eu, toda vez que eu fico vendo isso, eu fico impressionado. Tamanha fúria daquele homem. Segundo a história, esse homem se alimentava de restos mortais, de cadáveres daquele cemitério. Era o alimento daquele homem. Ele se cortava, gritava, e virou algo comum. O povo passou a conviver com aquele homem ali. Aquele povo já não era mais incomodado, virou algo normal, rotineiro. Todos os dias eles viam aquele homem possesso de uma legião de demônios. E a Bíblia diz que Jesus agora, após atravessar o mar da Galileia, ele chega do outro lado, versículo de número 1 que nós lemos. Ele chega do outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Perceba o versículo de número 2. A Bíblia diz: e saindo ele do barco, vírgula, isso daqui me chamou a atenção, porque a Bíblia diz que saindo Jesus do barco,
imediatamente veio ao encontro dele dos sepulcros o homem com o espírito imundo. Quando esse homem veio ao seu encontro, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele se prostrou e adorou a Jesus. Meu irmão, quando eu li isso daqui, pastor, eu disse: que Jesus é esse? É um Jesus poderoso demais, porque a Bíblia diz que corrente e grilhão não aprisionava aquele homem. Bastou Jesus colocar o pé na areia para fora do barco, que aqueles demônios tiveram que correr até a presença dele, bater continência e dizer: diante de ti eu me prostro, diante de ti eu reconheço que tu é maior. Meu irmão, Deus está falando algo no meu coração aqui. Tem coisas que Jesus não vai precisar falar uma palavra, Jesus só vai precisar colocar o pé, porque quando ele coloca o seu pé, os demônios têm que lhe obedecer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus está entrando lá na tua casa, lá na tua empresa, lá na tua escola. Jesus está entrando lá, ele está colocando o pé dentro dos teus problemas e está dizendo: eu estou resolvendo o que ninguém resolve. Eu estou orando cavrácia, ou vontade de sair correndo aqui. Jesus está entrando e está dizendo: eu faço o que ninguém pode fazer. O médico disse: não tem mais jeito, acabou. Jesus está dizendo: eu coloco o pé e faço o milagre acontecer. A última palavra não é do médico, a última palavra é dele, é dele, é dele, é dele. Só quem crê nessa palavra glorifica o nome do Senhor. Não precisou muito. Não precisou Jesus fazer uma oração, não precisou Jesus interrogar o Satanás, não, só bastou ele colocar o pé na areia. E a Bíblia diz que imediatamente, não foi depois de algumas horas, não foi no outro dia, não foi na outra semana, foi no momento em que Jesus colocou os seus pés. Aleluia. Jesus vai colocar o pé em coisas aqui, em negócios aqui, em famílias aqui, e ele está dizendo: eu resolvo o que até agora ninguém conseguiu resolver. Eu faço agora o que ninguém conseguiu fazer. Nem corrente nem grilhão aprisionava, mas ele colocou o pé. O homem agora está adorando a ele na sua presença. Aleluia, aleluia. Esse Jesus é grandão demais, meu irmão. Esse Jesus não é gente, não. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele tem o domínio sobre as suas mãos. Nessa noite ele me trouxe aqui para te dizer: te acalma. Ele está entrando, ele está entrando, ele está entrando. Ele foi num lugar aonde ninguém queria ir, só para salvar um homem, só para encontrar um homem, só para ir ao resgate de um homem, porque uma vida vale mais para ele, uma vida vale mais, vale mais. Ele foi atrás daquela mulher só para salvar ela, ele foi atrás desse homem só para salvar. Jesus vai atrás de vidas ainda, Jesus ainda vai atrás de vidas. Aleluia, aleluia. Bastou ele colocar os pés na areia e imediatamente o homem correu para perto dele. O pastor falou baixinho aqui que eu tenho até 10 horas. Amém, mesmo? É brincadeira. É até 9h10, né, pastor? Até 9h10. Glória a Deus, já vou concluir já. Diz a Bíblia que Jesus, vai que cola, né, meus irmãos? A Bíblia diz que Jesus, ele colocou o pé na areia, e aquele homem que correntes e grilhões não lhe aprisionava, vai correr para a presença dele, vai se prostrar diante dele. E quando se prostra diante de Jesus, ele adora.
Meu irmão, se até os demônios, que são inimigos declarados de Deus, diante da presença dele adoram, qual a dificuldade da gente entrar dentro da casa de Deus para adorar? A gente entra para dentro da casa de Deus para julgar o A, o B, o C, o D. Julgamos quem prega, julgamos quem dirige o culto, julgamos quem canta, julgamos a forma que alguém se veste. A gente está perdendo para os demônios, porque os demônios diante da presença de Deus adoram a Ele, reconhecendo a sua soberania, a sua grandeza. E tem crente que briga com crente, entra, não dá nem a paz do Senhor, e se ele não ganha a paz do Senhor, ele sai bicudo reclamando. Se ele não ganha a oportunidade do culto, ele reclama. Meu irmão, a gente tem que aprender que esse lugar é para adorar a Deus, é para exaltar o nome dele, que tem todo o poder nos céus e na terra. Tem pessoas que estão dando mais valor para os seus negócios, para a sua família, para o seu lazer, do que para estar na presença de Deus adorando. Quantas pessoas tinham condição de estar aqui nessa noite e não estão? É porque não estão entendendo o propósito do culto. O propósito do culto não é para cansar ninguém, pelo contrário, o culto restaura, renova, levanta. O culto enche, o culto cura, o culto nos sustenta. É o culto, é a presença de Deus. Eu vi que está gravando e é bom que grave, para quem não veio ver essa palavra e entender que o lugar de adoração é na presença de Deus. Adorar a Deus vale mais do que estar em casa sem fazer nada. Adorar a Deus vale mais. Tem gente que não veio dizendo: eu não vou hoje, e só perdeu, porque Deus nessa noite chegou nesse lugar, está tomando na mão de crente, está dizendo: eu te levanto, eu te sustento, eu resolvo o que ninguém pode resolver. Quem pode adorar Ele? Aleluia, aleluia. Fazer o crente adorar é uma luta hoje, meu irmão. É uma luta. O pregador tem que quase fazer chover dentro da igreja. Muitos não oram, não jejua, não consagra, coloca a carga toda sobre o pregador. Aí o pregador vem, prega. Se não ganha uma alma, pregador não pregou nada. Se não, meu irmão, a responsabilidade do culto é nossa. A responsabilidade do culto não é do pastor, não é dos obreiros, não é do pregador, é da igreja. Eu não sou saudosista, longe disso. Mas por que Deus operava no passado e não opera hoje? É porque no passado tudo era espiritual, tudo era espiritualizado. Até televisão não podia ter, porque o crente tinha medo de pecar. Hoje o crente não tem mais medo de pecar, entra para dentro da igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira, oferece uma adoração meia boca para o Senhor e acha que é o suficiente. Ainda reclama se Deus não fala, ainda reclama se Deus não cura, ainda reclama se Deus não liberta. Meu irmão, a culpa é nossa, porque a gente tem que voltar a ser adorador como nós éramos. Os demônios se prostraram e adoraram, e você está esperando o que para adorar ao teu Criador? Adore a Ele. Se prostra e adora. Quando ele se prostra, ele reconhece, ele diz: tu é maior do que eu, tu é mais poderoso do que eu, tu é mais valente do que eu. Eu tenho que descer, eu tenho que descer, eu tenho que descer, eu tenho que descer. Até Jesus chegar, os demônios que mandavam ali. Mas quando Jesus chegou, os demônios bateram continência. Porque Jesus é o terror dos demônios, meu irmão.
Eu estou todo arrepiado aqui. Jesus me dá uma palavra profética para alguém aqui. Jesus está dizendo: eu vou entrar lá na tua parentela, na tua casa, no teu trabalho, e eu estou dando ordem para os demônios lá. Ou ele bate em retirada, ou ele vai ser fulminado pela glória de Deus. A última palavra não é dos demônios, a última palavra é do nosso Senhor. E Ele está dizendo: eu acalmo, eu trago paz, eu restauro, eu levanto, eu faço. A sociedade olhou para mim e disse: vai morrer, vai ser preso, não presta, é baderneiro. Jesus olhou e disse: a última palavra não é do homem, o propósito não é do diabo. Eu levanto ele como pregador, como servo, aleluia. Não estou preso, não estou morto, estou bem vivo, adorando ao nome do meu Senhor, porque a última palavra quem dá é Ele, Ele está dizendo para alguém aqui: acalma, porque a última palavra é minha, é minha. Jesus olha para ele, Jesus está repreendendo ele, e aí ele implora, dizendo: olha, não deixa que a gente saia dessa região. Eles estavam com medo de sair daquela região. Aí eles vê uma manada de porcos. Eu fecho a Bíblia, porque senão não para. Eu gosto desse microfone aqui, meu irmão, e se deixar eu vou até 10 horas mesmo. Ele olha para os demônios, ou ele olha para os porcos, e os demônios agora vão dizer: deixa a gente sair desse homem e entrar dentro daquela manada de porcos. Jesus assim permite. Agora a Bíblia diz que os porcos vão chegar num precipício, vão se precipitar e vão morrer. E eu fico pensando, o que o diabo queria fazer com aquele homem é o que ele fez com os porcos. Ele queria matar, ele queria destruir a vida daquele homem. Mas antes de matar e destruir, Jesus chegou. Antes de cumprir o seu propósito, Jesus chegou. Aleluia. Jesus está dizendo: antes do diabo fazer o que ele quer, eu estou chegando. Antes do diabo dar a palavra final, eu estou chegando. Eu estou todo arrepiado. Eu sinto a presença de Jesus. Está dizendo: eu estou chegando. Ele repreende. Os demônios se precipitam porque eles estão nos porcos. Os moradores vão ver o homem aos pés de Jesus. A Bíblia diz que o homem agora está vestido, está em seu perfeito juízo, diante da presença de Jesus. E eles se assustam ao ver isso. Eles se assustam ao ver os demônios se precipitarem. Aí eles vão, anunciam na cidade dizendo: olha, chegou um homem aí, fez um rebuliço, libertou aquele que ninguém conseguia aguentar, aprisionar. Os porcos se precipitaram. Quando eles ficaram sabendo que os porcos se precipitaram, eles ordenam que Jesus saia da sua região, porque tem pessoas que estão valorizando mais os porcos do que a presença de Jesus. Tem pessoas que estão valorizando mais o material do que a presença de Jesus. Tem pessoas que estão valorizando mais a sua empresa do que a presença de Jesus. Só que Jesus não valoriza porcos, Jesus valoriza pessoas.
Se para salvar uma pessoa é preciso matar 2.000 porcos, Jesus prefere matar 2.000 porcos para salvar uma pessoa. Tem alguém que já entendeu aqui? Se para salvar a sua alma, ele precisar fechar a porta do seu emprego, ele fecha para não perder você. Se para salvar a tua alma, ele precise, meu irmão, mudar a tua direção, a tua rota, ele muda a tua direção e a tua rota só para não perder você. Jesus prefere pessoas do que porcos. Jesus prefere pessoas do que negócios. Jesus prefere pessoas do que empresa. Jesus prefere pessoas do que dinheiro. Jesus prefere pessoas. E ele não vai te perder por nada, nem que for preciso ele perder coisas, nem que for preciso ele fechar portas, ele vai fazer só para não te perder, porque você tem mais valor para ele do que porcos. Os porcos se precipitam, e eu acho lindo, porque a Bíblia diz que ele se coloca em pé. Eu já até passei do meu horário, perdoa, meu pastor. A Bíblia diz, se coloca em pé. A Bíblia diz que aquele homem agora, ele vendo todo aquele movimento, os moradores da cidade vão dizer: sai daqui, entra no teu barco e some. Porque eles estão valorizando mais os porcos que eles perderam do que a presença de Jesus. Eles estão dizendo: você nos causou prejuízo, sai daqui, some daqui. Mas aí a Bíblia diz que aquele homem que foi liberto da legião de demônios, ele vai até Jesus e ele diz: Senhor, deixe-me ter contigo. Porque só valoriza a presença de Deus aquele que já viveu sem ela. Só valoriza a presença de Deus quem já foi escravo do diabo. Então não julga quando uma irmãzinha ou irmão dá um glória que você não entende. Às vezes você diz: para que gritar tanto? É porque ele sabe de onde Deus tirou ele. É porque ela sabe da onde Jesus arrancou. Só valoriza a presença quem já viveu sem. Só sabe o valor da presença quem já foi escravo. Só sabe ser livre quem já foi aprisionado. Ô meu irmão, se nós entendêssemos o valor da presença, o pregador não precisaria mandar você levantar a mão para adorar, porque você já estava adorando desde o hino da harpa. Porque quem valoriza a presença não precisa de movimento, não precisa de cantor famoso, pregador famoso. Tem gente fazendo evento por aí, pagando 5.000, 10.000 para pregador, para fazer movimento. Meu irmão, não precisa nada disso, só atrai a presença dele. O mesmo Deus que usa um pregador famoso é o Deus que usa as irmãs do círculo de oração. O mesmo Deus que usa um cantor famoso é o mesmo Deus que usa os servos pequenos da sua casa. Pois precisamos aprender a valorizar a presença que nós temos, a presença dele que habita em nós. Porque quem valoriza a presença não troca ela por porcos, não troca ela por algo momentâneo. Ele diz: Senhor, deixe-me ter contigo, porque eu quero essa presença, eu quero viver essa presença, eu quero te seguir, eu não quero te perder. Deixe-me ter contigo, Senhor. Aí Jesus, ele olha para aquele homem e diz: não, você não vai comigo, você vai voltar para a sua casa, vai anunciar para os teus, e vai anunciar para os teus amigos quão grandes coisas fez o Senhor por você. É engraçado, porque os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus,
3 anos e meio aproximadamente. E no final do ministério de Jesus, eles não estavam prontos. Mas aquele homem, ele ficou algumas horas com Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você já é um missionário pronto, vai para a tua casa e prega para os teus. Vai para os teus amigos e anuncia o que foi feito. Meu irmão, não julgue aquele que Deus levantar depressa. Tem gente que vai ficar na igreja, que vai passar 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, para Deus cumprir algo na vida dele. Mas tem outros que Jesus vai salvar, vai transformar e vai enviar. O mesmo Deus que ama um, ama outro. O mesmo Deus que usa um, usa outro. Então esse homem não precisou nem passar 3 anos e meio com Jesus. Ele entendeu quem Jesus era, sem precisar caminhar com ele. Ele valorizou a presença de Jesus sem precisar andar com ele. Jesus faz o que quer, da forma que quer e da maneira que quer. O que Jesus está dizendo para esse homem é: antes de querer ganhar o mundo, você vai para a sua casa, vai ganhar os teus, vai ganhar os teus amigos, aí depois a gente vê o que faz. Jesus está dizendo para alguém aqui: eu já te salvei, e você tem um campo missionário, tem a tua casa, a tua família. Pregue para eles, ganhe eles, faz a obra, porque eu opero. Aleluia. Posso orar, meu pastor? Aleluia. Quem carece de oração, sai do seu lugar rapidinho, porque o horário foi aqui. Da próxima vez eu prego 10 minutos a menos, que aí eu compenso, né? Rapidinho, você que carece de oração, vem aqui. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei a causa, problema, circunstância, momento que você está enfrentando, mas Deus conhece todas as coisas. O meu Deus é soberano, e eu acredito fielmente na sua palavra. A Bíblia diz que a palavra não volta para ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Eu sei que nesta noite Deus está resolvendo problemas aqui, impossíveis aqui. A igreja que eu estava pastoreando, a última igreja que eu pastoreei nos Estados Unidos, chegou um jovem cancerígeno, o câncer espalhado no corpo, e o médico falou para ele: você tem 15 sessões de quimioterapia, e aí a gente vai ver se reduz os caroços para a gente fazer a remoção. Se não resolver a quimioterapia, você vai para a radioterapia. E aquele jovem, ele estava em outra igreja, ele veio nos visitar, ele já estava na 3ª sessão de quimioterapia. Eu vi ele no meio do povo. Quando eu chamei para orar, ele veio, estava de máscara, amarelo, pálido, cabeça raspada. E Deus falou para mim: coloca a mão sobre a cabeça dele, porque eu estou repreendendo a enfermidade que está sobre a vida dele. Eu chamei ele para perto e eu disse: Jesus está te curando hoje. Orei por ele, sem movimento, porque Jesus não precisa de movimento. Orei por ele. Quem cura não sou eu, quem cura é Jesus, e Jesus falou que ia curar. A responsabilidade não é minha, é de Jesus. Falei para ele: Jesus está te curando. Orei por ele, ele foi embora. 2 semanas depois ele foi para a 4ª sessão, ele fazia quimioterapia uma semana sim, uma semana não. 2 semanas depois ele foi e fez a 4ª sessão de quimioterapia. Mais 2 semanas ele foi fazer a 5ª sessão. Na 5ª sessão o médico foi olhar, cadê os caroços? Não estavam mais no corpo dele. Aí os médicos disseram: a gente vai fazer os exames e vamos ver o que aconteceu. E vamos ligar para você. Nos Estados Unidos eles são muito preocupados. Você machuca uma unha, eles estão preocupados. Eles ficam te ligando toda hora para você tratar daquela unha. Meus irmãos, faz mais de 1 ano que esse jovem, ele fez os exames, e até hoje nenhum médico ligou para ele para dizer o resultado. Ele disse: pastor, estou curado, para a glória de Deus. Os caroços saíram, para a glória de Deus. Eu estava no Rio Grande do Sul, uma mulher com metástase, havia o câncer corroído os órgãos dela todo. O médico falou para ela: vai para casa, porque você vai morrer daqui a 20 dias. Em 20 dias você morre.
e ela foi para um culto pentecostal. E eu fui convidado para pregar naquele culto, e Deus me mostrava uma chama queimando dentro dela. Eu não sabia da situação. Eu disse para ela: moça, eu vejo uma chama queimando dentro da senhora. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está queimando algo aí dentro. Fui embora. 3 meses depois eu voltei para pregar num congresso lá naquela igreja. Aquela mulher com 2 laudos médicos da Unimed, o melhor plano de saúde que ela tinha. Ela pegou mostrando o laudo médico, dando 20 dias de vida para ela. E o outro laudo médico, que Porto Alegre não soube responder, mandou para São Paulo, e o exame veio de São Paulo da seguinte forma: não conseguimos identificar o que aconteceu, entre aspas, deve ser milagre. O mesmo Deus que fez lá é o Deus que faz aqui. Eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que salva, eu creio num Deus que liberta. Se você crê, feche os teus olhos. Eu vou fazer uma oração nesse momento, e eu quero que você dê a mão para alguém que está do seu lado. Você não vai orar por você, eu quero fazer algo de Deus aqui. Eu não tenho esse costume, mas você não vai orar por você e pela sua causa. Você vai orar por esse irmão que está do seu lado agora. Dê a mão para ele. Eu quero todos de mão dada, não quero ninguém aí sozinho. Dê a mão. Jesus vai te usar agora, em nome de Jesus. Esse Jesus que opera milagre, maravilha, está nesse lugar. E eu sinto uma unção de cura aqui. Eu sinto uma unção de restauração aqui. Prepara já o culto de ação de graça, porque Jesus está te curando. Jesus está resolvendo os teus problemas. O rabanda calabaia sergue anduvria sai. Ele começa a te tocar agora do alto da cabeça à planta do pé. Na medida que você ora por esse irmão, Jesus toca em você. Comece a orar, comece a interceder por ele, comece a clamar por ele. Na medida que você intercede, a Bíblia diz que aquele, aleluia, que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Se você ama esse teu irmão, ora por ele. Esquece a tua causa, esquece o teu problema, ora por ele agora. E na medida que você ora por ele, Jesus está trazendo resposta, Jesus está trazendo cura, Jesus está trazendo libertação, Jesus está fazendo milagre. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu já vejo Jesus operar. Eu vejo como se fosse uma brisa que desce aqui neste lugar, como uma garoa, aleluia, que desce, e o Espírito Santo sussurra no meu ouvido dizendo: eu estou arrancando enfermidade pela raiz. Eu estou arrancando enfermidade pela raiz. Ele está arrancando agora, ele está tirando agora, ele está repreendendo agora todo o propósito do diabo. Ele está lançando por terra. O diabo quis te parar, o diabo quis dar um basta na tua vida. Jesus está dizendo: eu cheguei para resolver, eu cheguei para fazer, eu cheguei para curar. Olha aí, seja tocado por ele, vai. Seja tocado por ele, vai. Seja tocado. Tem alguém que já está sentindo queimar, está queimando as mãos, está queimando. Olha aí, alabando oravassi, aramondo cavarrácia. Oh, aleluia. Que glória é essa, Jesus? Que presença é essa, Jesus? Oh, meu Deus. Oh, papai, só perdeu quem não veio, porque a tua igreja está no meio da tua presença, recebendo do Senhor, recebendo o renovo, recebendo a restauração, recebendo a cura. Oh, meu Deus, nós te glorificamos, porque cremos, ó Deus, na tua bênção e no teu milagre, em nome de Jesus. Só quem crê glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Volta glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Convido aqui o pastor Rodney para
pastor Valbert, para dar as considerações final e encerrar. Irmã. Glória a Deus. Moça linda. Mameire. Receba aí uma lembrancinha, pastor. O irmão Pelé sempre dá uma lembrança para os pregadores e cantores, viu? É tradição já. Vai, irmã Meire. O retrato, cadê o... Entrega aí para a cantora Meire. Encosta lá. Qual que é o celular? Tira um retrato só. Muito bem, meus irmãos. Querem agradecer ao pastor Juliano por essa mensagem, por ter sido um instrumento de Deus hoje? Diga amém. Amém. Agradecer a irmã Meire, a irmã Késia, a vocal Rosa de Saron, os demais irmãos que vieram participar desse trabalho nesta noite. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Amanhã nós teremos o culto na casa da missionária Páscoa. Contamos com a presença de vocês. Essa semana vai ser culto todo dia. Glória a Deus, né? Porque sábado é o trabalho no ponto de pregação Ágape, né? Evangelismo à tarde e cruzada à noite. Vai ter um caminhão lá, vai ser bênção. Aí, em nome de Jesus. Então, esteja amanhã na casa da irmã Páscoa, ela convidou toda a igreja. Eu devo ir amanhã em Esperantinópolis, minha madrasta fez uma cirurgia. Eu não sei se vou voltar amanhã, mas se eu não tiver, o pastor Rodney vai estar dirigindo o culto com os irmãos. Mas no sábado estaremos aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Quantos ainda precisam de oração? Pastor Rodney orando. Irmão Pelé, parabéns pelo trabalho. Deus continue abençoando. Esse foi o último do ano, né? Só em 2026 agora. Deus abençoe toda a equipe da Noite Poder. Que o Senhor continue abençoando vocês durante o ano 2026, como tem abençoado em 2025. Quem deseja ir na oração, irmãos, oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por esta poderosa palavra, Senhor. Agora nos leva em paz aos nossos lares, nos proteja e nos livre de todo o mal, Senhor. Que essa palavra possa continuar alegrando o nosso coração e que nós possamos viver a mesma. Nós te oramos e te agradecemos já pelos milagres e pelas maravilhas que o Senhor operou no nosso meio. Continue abençoando, Senhor, a noite de poder, que 2026 seja uma bênção para a glória do teu nome. Nós oramos também pelo pastor Juliano e também a sua família, que o Senhor abençoe ele durante toda essa semana e também o seu retorno. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Levante as mãos. Antes da bênção, adquira o livro do pastor Juliano por apenas R$40 e faça a leitura e aproveite e seja alimentado. Levante as mãos assim. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos agora e sempre. Todos digam...